Oi, a gente vai falar agora sobre o momento histórico que antecede a Segunda Guerra Mundial. E a gente já começa aqui destacando, primeiro, a ascensão do militarismo alemão. Durante a década de 30, a Alemanha vai ter aí a reorganização da sua indústria bélica e já vai iniciar um processo de expansão que nós vamos ver melhor no próximo vídeo. Okay? E também, aqui eu já destaco a questão da guerra que se prolonga na Ásia em função da expansão do Império Japonês, no contexto da chamada Era Meiji, e aqui uma foto que mostra a expansão desse Império Japonês sobre a China. Mas o conflito que eu mais quero destacar aqui com vocês, conflito que antecede a Segunda Guerra Mundial, vai ser a Guerra Civil Espanhola. Aqui eu coloco um mapa da Espanha, e essa parte aqui toda que está em azul, essa parte aqui que está em azul, era a parte organizada, controlada pelos republicanos. A parte que está em rosa já é a parte controlada pelos nacionalistas, liderados principalmente pelo Francisco Franco, general Francisco Franco, de direcionamento ideológico fascista. E esse cara vai dar um golpe de Estado na Espanha e vai tomar o poder a partir dessa lógica fascista que estava severamente em ascensão na Europa naquele ambiente. Ok? Pois bem, vale destacar que a Guerra Civil Espanhola é interpretada por muitos como um ensaio da Segunda Guerra Mundial. Então, quando a gente está colocando aqui ensaio da guerra, nós estamos falando do ensaio sobre a Segunda Guerra Mundial. E vale destacar mais ainda que essa guerra é um marco importante também no teste de armamentos, de novos armamentos, de aviões, de bombas, que tanto os italianos fascistas como os alemães nazistas estavam colocando em prática. Ok? Para a gente entender corretamente essa questão da Guerra Civil Espanhola, eu separei aqui uma das mais importantes obras de artes da história da humanidade. A tela de Pablo Picasso, Guernica. Essa tela, na verdade, vai apresentar a morte dos indefesos. Ou seja, a cidade de Guernica foi bombardeada no contexto da Guerra Civil Espanhola, vai ser completamente destruída, e não era uma cidade tão importante dentro da lógica da estratégia da guerra. Ou seja, o que deixa claro todo o horror que envolve essa Guerra Civil Espanhola, todo o horror que envolve todo e qualquer tipo de guerra. E o Picasso, nesse quadro, que é considerado aí por muitos como uma das maiores obras de toda a humanidade, de toda a história da humanidade, o próprio quadro em si, por tantas questões complexas apresentadas aqui, ele é considerado em si já um fato histórico. O próprio quadro em si, ele é um fato histórico, não que ele representa exatamente um fato histórico, de tão complexo que é essa obra. Vamos tentar rapidamente destacar alguns elementos desse quadro. Essa tela materializa a potência destrutiva dos homens, certo? E da sociedade, pessoal. A princípio, se a gente pegar para olhar, para observar, a gente pensa, assim como não havia nenhum motivo racional, objetivo para a destruição da cidade de Guernica, para uma tragédia com essa proporção acontecer, ela aconteceu. E assim como não tem motivo para ela ter acontecido naquele período, ela pode acontecer agora. Ou seja, mesmo assim ela ocorreu. Então é possível que ocorra novamente, em qualquer lugar, a qualquer momento. E o que é interessante é que essa possibilidade é recalcada. E sua impossibilidade, ou seja, de acontecer de novo, é defendida pelo discurso da razão. Ou seja, somos racionais, civilizados, então isso não vai acontecer. Mas a gente sabe o quanto que é frágil esse discurso. Ainda mais pensando na questão do poder, o ímpeto da humanidade pelo poder. Ou seja, a qualquer momento, algo extremamente trágico, como aconteceu em Guernica, pode acontecer também. Isso gera uma angústia. A percepção dessa fragilidade também é levantada pelo Picasso, e é uma angústia da gente, ou seja, também é um cenário de horror. Saber que aquela questão, que aquela tragédia também pode acontecer hoje em dia. Okay? Diante da destruição de tudo que a gente percebe aqui no quadro, a gente vê tudo se dissipando, tudo se apresentando como ruínas. Os elementos aqui que se destacam nesse quadro, eles se misturam com essa destruição toda. Com os destroços de prédios explodidos, tijolos, janelas, mesas. Esses objetos se confundem com seres vivos, o que dá a entender que a guerra não se importa com a hierarquia. Na qualidade de alvos, tudo e todos se equivalem. Também é uma questão interessante aqui do Pablo Picasso.
ok? O Picasso parece ter condensado todo o momento da destruição de Guernica, né, o bombardeio que durou 3 horas e 15 minutos, nesse quadro, né, nessa tela, nesse momento só, num só tempo. Né? Isso nos direciona para um único fato, um único evento capaz de causar todos os gestos registrados na tela, que é a guerra, a questão da guerra. E a forma cubista, né, e surrealista que o Picasso utiliza aqui, né, parece ser uma estética ajustada perfeitamente à representação do horror dessa guerra, assim como o horror de todas as guerras. Né? O quadro de Guernica, pessoas, ele em si já é um fato histórico. Ele não só representa um fato histórico, como ele é considerado um fato histórico pela sua importância e sua complexidade. Vamos destacar aqui alguns elementos. Primeiro, o touro basco. Né? A gente tem aqui o touro, ele é um símbolo basco, e os bascos eram opositores do Francisco Franco, ou seja, eram republicanos. E estão sendo aqui, ele é retratado, né? O basco então aqui é retratado como opositores e que precisam ser destruídos no contexto da Guerra Civil. Okay? Um outro elemento interessante, essa questão da luz, né? A gente percebe que é uma lâmpada iluminando, né, aqui o cenário do quadro, né, o cenário de Guernica. Né? E a luz sempre foi um símbolo da razão, símbolo do iluminismo, símbolo do pensamento cartesiano, da razão sobretudo. Né? Mas é interessante destacar que essa questão da razão, inclusive a partir de várias formas geométricas que nós vamos destacar aqui também é algo a ser analisado pelo Picasso. Né? Ou seja, a gente tem a razão como sendo algo em que ela tenha fracassado. Até mesmo porque, com toda a utilização da razão, com toda a utilização daquilo que a gente construiu racionalmente, aonde que a gente chegou? A gente chegou na guerra, a gente chegou no horror. Certo, pessoas? Olha só, um outro destaque aqui. Uma Pietà, né? Ou seja, ele faz uma referência de uma mulher segurando um filho, né, morto aqui, né? Assim como diversos outros artistas fizeram a mesma coisa, o que também é um símbolo dessa questão do horror, do desespero, da destruição. Ok, pessoas? Aqui a gente tem uma outra referência interessante do Picasso. Né? Nesse lado aqui do quadro, a gente tem uma mulher com os braços erguidos, né? Sendo atingida aí por uma tora de madeira em chamas, e ela com o corpo em chamas, esse desespero, e justamente ressalta essa questão do desespero, do horror, da destruição da guerra. E aqui o Picasso, na verdade, faz uma referência a um outro pintor, né, que é o Goya, que num quadro bastante interessante, destacando aqui agora, né, os fuzilamentos de 3 de maio do Goya, também tem uma figura bastante parecida com aquela, veja só. Né, com as mãos levantadas, né, na iminência do desespero, na iminência da morte, assim como a gente tem aqui no quadro, né, na tela de Guernica. Perceba o quão complexo é esse quadro, né, o quão cheio de detalhes é esse quadro. Né, gente? E aqui eu destaquei, aqui deixei para o final, essa questão daquela iluminação. Lembra que a gente tinha falado aqui da luz iluminando, da lamparina? Né? A gente tem uma iluminação em formas geométricas, né, triangulares, né, que remete a essa lógica do cartesianismo, dessa lógica da razão. Né? O que, na verdade, o Picasso está querendo colocar é que a razão fracassou no que diz respeito ao horror da guerra. Né? O que o Picasso quer colocar é que essa razão ela leva o ser humano à guerra, por exemplo, à produção de bombas, à produção de tecnologia militar. Okay? Então, a gente percebe que a Guerra Civil Espanhola, que vai de 36 até 39, é um momento anterior, né, à Segunda Guerra Mundial, coloca o Franco no poder, que vai ficar até a sua morte em 1975.